Vamos continuar falando em relação ao nosso planeta. Falamos de rotação, translação, suas influências. Vamos falar também da Lua, nosso satélite natural. Qual seria a sua influência? Pessoal, a Lua é um astro cuja origem ainda é desconhecida. Há teorias da formação da Lua ainda. Uma das teorias é que a Lua é o resultado do choque do nosso planeta com um planeta, outro planeta, que formou o núcleo da Terra, no início da formação do sistema solar. Através desse impacto, formou-se o núcleo, e no qual o material que foi expelido para fora do nosso planeta formou a Lua. Por quê? Porque os minerais que contêm na Lua são os mesmos minerais que contêm na Terra. Então, ainda é uma teoria. Para alguns estudiosos, é um pedaço da Terra que foi separado durante uma coisa por outro astro, certo? Com corpos como a Lua, que não possuem luz própria, giram ao redor de outro corpo celeste, como um planeta. São chamados satélites, certo? Assim como a Terra, a Lua também tem um complexo movimento. O movimento, nesse caso, os componentes desse movimento são influenciados principalmente pelo nosso planeta, em razão da distância entre a Lua e a Terra. Dois desses componentes do movimento da Lua são rotação e translação. Quer dizer, que a Lua possui uma rotação, seu próprio eixo, e a translação. Essa translação é ao redor da Terra, certo? O período de rotação da Lua é de aproximadamente 27 dias. Quer dizer, que um dia lunar tem 27 dias terrestres. Portanto, sua rotação é mais lenta que a Terra, que completa uma volta em torno de si em 24 horas, que é o nosso caso. A Lua também realiza movimentos de translação em relação à Terra. O período que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra é de 27 dias. Por isso, pessoal, que nós sempre vamos ver a mesma face da Lua. Por quê? O movimento de rotação e translação da Lua são iguais. Então, por isso que há uma curiosidade. Como será o lado escuro da Lua? Nesse caso, pessoal, vemos a mesma face por causa do movimento de rotação que a Lua realiza ao redor do nosso planeta. Por causa disso, a mesma face é visualizada. Aqui temos o resumo do movimento da Lua, a translação da Lua. Aqui, gira ao redor do nosso planeta, a Lua, e aqui a Terra gira ao redor do Sol. A Terra faz a translação sobre o Sol e a Lua faz a translação ao redor da Terra. Certo? E a partir desse movimento, que temos as fases da Lua. As fases da Lua. Pelo fato da Lua não possuir luz própria, a Lua, que ela aparece, é o resultado da reflexão da luz que ela recebe do Sol. A luz que você vê da Lua, a luz vem da Lua, é o reflexo. Para dizer que a Lua é um grande espelho que reflete. E esse reflexo, pessoal, essa parte que a Lua é iluminada define as fases, dependendo da quantidade de luz que ela recebe. Então, vamos ver alguns exemplos de fases. A Lua nova, temos assim um observador da Terra está voltado para a face da Lua, que não está iluminado pelo Sol. Por isso que nessa fase não chegamos à Lua iluminada, quer dizer, a Lua não está iluminada, não temos a Lua. Então, nesse caso, chamamos de Lua nova, certo? Quarto crescente. Nesse caso, quando um observador da Terra observa a Lua, ela vê a metade da face iluminada. Nesse caso, essa metade iluminada, ela é chamada de quarto crescente. Lua cheia, quando a Lua está bastante iluminada, totalmente iluminada, certo? Mostrando, nesse caso, a Lua cheia. Quarto minguante, nesse caso, a Lua mostra essa metade iluminada. Nesse caso, o sentido contrário da metade anterior da quarto crescente. Quarto minguante, metade da Lua é iluminada. Aqui temos as fases. Temos a Lua nova, onde o lado não iluminado é visto. O quarto crescente, a metade da Lua é vista iluminada, Lua cheia, com totalmente a Lua iluminada, e a outra parte
metade da Lua é iluminada. Então, nesse caso, mostra-se a fase de translação que a Lua faz ao redor da Terra. Certo? Vamos ver com maiores detalhes aqui. Lua nova, quarto crescente, lado esquerdo iluminado, Lua cheia, quarto minguante, o lado direito da Lua está iluminado em relação aqui quando observamos na Terra. Certo? Vamos, nesse caso, ver o seguinte. O eclipse simplesmente é uma interrupção da emissão da luz solar. Esse eclipse, podemos dizer, temos eclipse solar e temos eclipse lunar. O eclipse, vamos definir o eclipse, nesse caso, é a interrupção da luz, onde forma a sombra ou a penumbra. Sombra, nesse caso, é quando há total, total ausência de luz, ou penumbra, quando há uma parcial de luz. Aqui temos um exemplo de uma lâmpada, que representa o Sol, e aqui um objeto, que representa a Lua. E aqui seria a parede que representa a Terra. Nesse caso, quando a luz está à frente do Sol, vemos que há uma sombra bem aqui. É nessa região do planeta, os que falam que certa parte do planeta vai ver o eclipse total do Sol, porque é uma pequena parte do ver. E a outra, que é a penumbra, é ver a pequena parte desse eclipse, pode ser metade, ou ver-se o anel desse eclipse solar, certo? Nesse caso, estamos vendo o exemplo do eclipse solar em relação à Lua. O eclipse lunar, nesse caso, é quando a Terra está à frente da Lua, impedindo que a luz reflita na Lua. Nesse caso, temos o eclipse total, quando a Lua perde toda a iluminação, ou eclipse parcial, quando a Terra parcialmente cobre a Lua, certo? Isso acontece em certas fases do ano aqui na Terra, certo? Então, entendemos um pouco em relação ao eclipse lunar e solar, certo? Vamos entender daqui a pouco mais sobre algumas ações, mas vamos continuar a parte de eclipse, certo? Temos aqui o eclipse lunar parcial, quando uma parte da Lua é coberta, certo? E eclipse solar, quando uma pequena parte da região da Terra está sendo coberta. E aqui, penumbra, uma parcial eclipse solar, certo? Por isso que poucas regiões do planeta conseguem observar o eclipse solar. Temos aqui a imagem do eclipse parcial do Sol, onde vemos os raios solares passando pela Lua, certo? Isso observado em algumas partes do nosso planeta. Somos jovens. E agora vamos entender alguns fatores que afetam o clima na Terra, certo? Vamos entender a diferença entre clima e tempo, certo? Clima é um conjunto de características atmosféricas de uma região que se repete ao longo do tempo, período de tempo, certo? Que pode ser anos. E nesse caso, o tempo é algo imediato, nesse caso, durante um período do dia, ou pode durar o dia todo ou pouco momento, certo? Então, fatores que influenciam o clima. Vamos entender como o clima muda, como o clima é influenciado, como o clima está alterando-se e como ele está sendo cuidado atualmente. Um dos fatores que determinam o clima são as correntes oceânicas. Correntes oceânicas são correntes, certo? Nesse caso, de calor, massas de calor
que se espalham tanto pela água como pelo ar. É o caso, por exemplo, dos fatores climáticos El Niño e Laninha. Esses dois fenômenos influenciam o clima em relação ao nosso planeta Terra, certo? Nessas correntes oceânicas, temos as correntes frias, que vêm dos polos, certo? E temos as correntes quentes, que vêm das regiões tropicais, que trazem calor. Aqui temos o mapa das correntes marítimas, que nós iremos ver daqui a pouco no próximo vídeo.